Senhores e senhoras, bom dia, prazer em conhecê-los. Meu nome é Danilo Zimbres, eu sou diplomata de carreira, estou atualmente na presidência da República, voltando do exterior. Estive recentemente agora na nossa embaixada em Praga, na República Tcheca, chefiando o setor de ciência e tecnologia, e eu fui convidado para conversar com vocês aqui rapidamente sobre o cenário internacional das energias renováveis, e achei melhor, por uma razão muito óbvia, não trazer as informações no PowerPoint. Eu parto da premissa de que os senhores têm acesso à internet. Hoje em dia é muito fácil, né? Se alguém precisar alguma informação específica, eu recomendo, é um bom exercício, o ChatGPT, a inteligência artificial, você coloca ali, por favor, me faça uma descrição em uma página do desenvolvimento das energias renováveis na Alemanha, na China, no Japão, e ele vai te dar um parágrafo com todos os dados, com os valores, com as quantidades. Se você pedir gráficos, ele vai te fazer gráficos também. É tudo muito simples. Então, eu achei que seria contraproducente trazer essa informação para cá, não é de interesse dos senhores, né? Eu imagino que a maioria dos senhores e das senhoras trabalhem na área de energias renováveis, geração distribuída. Então, eu achei que seria mais produtivo nós conversarmos um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, a percepção que nós temos, nós como diplomatas temos esse privilégio, né, de servir no exterior com essa missão. A missão que nós temos, evidentemente, é promover o Brasil como país produtor, exportador de energia, de produtos, de commodities. E esse desafio, evidentemente, ele vai do etanol, que é a nossa principal commodity energética, a outras formas. O Brasil, como destino de investimento, é uma das tarefas que nós temos. Então, eu posso falar para os senhores com um certo conhecimento de causa, porque, além de estar chefiando o setor de ciência e tecnologia, eu chefiava também o setor de promoção comercial, o SECOM, que é responsável pela atração de investimentos no Brasil. Então, isso nos permite uma boa visão, interlocução privilegiada com os interlocutores internacionais, do que está acontecendo em termos de energias renováveis, de panorama energético. Eu achei que seria mais interessante compartilhar um pouquinho com os senhores algumas informações, algumas experiências. A primeira coisa que eu acho importante que nós termos em mente quando nós falamos em energias renováveis é o seguinte: do ponto de vista internacional, energia é absolutamente estratégico, é absolutamente central do ponto de vista geopolítico. O que significa o seguinte: toda vez que se pensa em energia, quando países pensam em energia, eu estou falando no cenário internacional, no cálculo dos países existe a equação energética, mas existe também a equação geopolítica. Ou seja, eu preciso de energia para gerar, enfim, mobilidade, para a minha indústria, para o meu consumo interno, para as residências, enfim. Energia é fundamental para a produção. Sem energia não se produz nada. Mas, além disso, a energia é uma ferramenta política. Então, toda vez que você pensa em energia, inclusive energia renovável, essa equação geopolítica ela está presente. Então, você tem, por exemplo, para fazer um breve apanhado, você tem uma transição muito significativa na Europa de algumas fontes de energia e a geopolítica que acompanha essa transição. Você tem, no começo da Revolução Industrial, o carvão. Então, eles sabem que, durante muito tempo, o carvão foi a principal força motriz da Revolução Industrial. Por essa razão, inclusive, a Revolução Industrial surge no Reino Unido, que tem reservas abundantes, enormes de carvão. Você abre um buraco em algumas cidades no Reino Unido e encontra carvão, aquelas famosas minas de carvão que geraram toda a industrialização de Liverpool. As primeiras manufaturas todas surgem num local que tinha abundância de carvão. Essa disputa pelo carvão ela permanece. Descobrem-se grandes minas de carvão na Europa, sobretudo na região da Alsácia-Lorena. Essa disputa do carvão na Alsácia-Lorena ela é tão relevante do ponto de vista energético, mas também do ponto de vista geopolítico, que ela está no cerne tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra Mundial. A grande reivindicação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial era recuperar
a região da Alsácia-Lorena. Eu servi em Frankfurt, fui vice-cônsul em Frankfurt, foi meu primeiro posto diplomático, tive a oportunidade de visitar essa região, e é um negócio fabuloso, porque são reservas colossais de carvão. Então, você cria uma mina de carvão e, ao lado dessas reservas de carvão, surgiu toda uma indústria que foi fundamental para a industrialização alemã, que é a indústria siderúrgica. É a sede da ThyssenKrupp, das grandes empresas de siderurgia alemã. Então, você tinha o carvão, tinha minas de ferro também, e você processava esse ferro com a energia proveniente do carvão e transformava em ferro, em aço. Já surge o aço ali na Alemanha. E isso gera toda a cadeia produtiva daquela região da Alemanha. Então, essa disputa pelo carvão, ela é absolutamente central durante toda a primeira fase da Revolução Industrial. E ela, inclusive, determina o panorama energético mundial. Quem dominava a produção de energia, as empresas, os players, os países que dominavam a produção de energia. No segundo momento, há a migração para o petróleo. Os senhores conhecem bem, a gente com carvão não conseguiria ter avião. Não seria possível impulsionar um avião com a força de uma caldeira. Ele funciona bem para um navio, funciona bem para um barco a vapor, funciona bem para uma locomotiva, funciona relativamente bem, mas para caminhões, para aviões, enfim, o petróleo é extremamente superior ao carvão em termos de capacidades energéticas. E essa mudança do carvão para o petróleo gera uma enorme transformação mundial. Em primeiro lugar, você tem o surgimento de um grande player internacional em termos de petróleo, que permanece até hoje nas energias renováveis, eu vou chegar lá, que são os Estados Unidos. Em um determinado momento, descobre-se petróleo no Texas. Abre-se um poço artesiano e começa a jorrar petróleo em tal quantidade que surge o primeiro grande multibilionário da história da humanidade, John Rockefeller, um império que ele cria no Texas. O Texas passa a ser o grande centro de produção de petróleo. E o petróleo vai dominar todo o panorama da geopolítica até agora. Os senhores acompanharam muito bem a década de 70, a década de 80, a Arábia Saudita, as guerras no Oriente Médio, todas essas questões geopolíticas associadas ao petróleo. E mais recentemente, talvez o último grande finale da história do petróleo como fonte de energia é a capacidade impressionante de superação dos americanos quando eles descobrem as reservas de shale gas e o fracking. Eles descobrem que eles conseguem extrair petróleo de areias e de regiões de muito difícil acesso, onde você não tem o petróleo concentrado, o que é uma transformação enorme. Porque, para os senhores terem uma ideia, os Estados Unidos hoje produzem mais petróleo do que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e a maioria dos países ali da região juntos. Os Estados Unidos hoje produzem 20 milhões de litros de petróleo por dia. É uma revolução tecnológica que, inclusive, é muito simbólica, porque ela reflete a importância da tecnologia no contexto das energias, e ela talvez seja o último grande ato do petróleo como fonte de energia, nessa equação geopolítica. Por quê? Porque aí entra uma segunda parte da equação. Eu disse que quando nós nos referimos a energias renováveis, do ponto de vista internacional, a primeira associação que se faz é com geopolítica. E a segunda, que vem da palavra renováveis, é com meio ambiente. Surge o grande desafio da humanidade atualmente, que é a questão climática. O petróleo, apesar de ser uma fonte fantástica do ponto de vista energético, você pode transportar facilmente, você pode obter facilmente, a utilização é muito simples, um motor a combustão. Os senhores sabem que o Benz, da Mercedes-Benz, está na origem da patente do motor a combustão de petróleo. Eles patentearam, foi a primeira patente do motor que a gente conhece, que é tão usado hoje em dia. Ele solucionou praticamente todos os problemas de energia da humanidade. Mobilidade, produção elétrica, termoelétrica, gerador, você coloca um gerador pequenininho, você consegue levar ele até nas costas e fazer uma roçadeira com motor
de combustão. É muito simples, né? A armazenagem do petróleo é muito simples, mas o petróleo tem uma grande deficiência. O petróleo polui, e polui muito. Então, agora, 2023, surge uma nova preocupação geopolítica importantíssima, que é a sobrevivência da humanidade. As evidências começam a se acumular. Os senhores têm sentido o calorão de Belo Horizonte esses dias, 37 graus. É cada vez mais claro o efeito deletério, negativo do aquecimento global. Isso não é uma especulação. Existe todo um trabalho internacional que levou a grande parte dos governos do mundo a tratarem essa questão ambiental como a questão estratégica mais importante do século XXI. A disputa estratégica pelo meio ambiente e, inclusive, pela sobrevivência da humanidade passa a ser uma disputa concreta. Então, você tem um movimento enorme mundial de fomento e estímulo ao surgimento de novas fontes de energia, que são as energias renováveis. Por que esse fomento surge? Por que, por exemplo, a gente não conseguiu promover a nível internacional o etanol como uma fonte de energia? Porque ainda não havia, naquele contexto, a preocupação ambiental. O que havia era a preocupação geopolítica. Então, os Estados Unidos pensavam, por que eu vou promover o etanol brasileiro se eu posso produzir 20 milhões de barris de petróleo por dia e eu domino o Oriente Médio? Eu não tenho interesse. Deixa o Brasil se virar lá com o etanol deles. Se eles forem espertos, eles vão tirar vantagem desse etanol. Mas eu não vou criar uma aliança com o Brasil para promover o etanol, como o Itamaraty tentou várias vezes, porque eu não tenho interesse geopolítico. A Europa, por outro lado, pensava o seguinte, bom, eu tenho acesso ao petróleo, o Oriente Médio está bem aqui, do outro lado ali, eu não tenho necessidade de fomentar o etanol. Eu posso importar petróleo, eu posso importar gás e eu tenho, sobretudo, uma abundância de recursos energéticos advindos da Rússia. A Rússia passa a ser o grande fornecedor de gás para a Europa. E, além disso, eu posso fomentar a minha própria energia renovável. Eu posso investir em painéis fotovoltaicos, eu posso investir em energia eólica. Eu olho lá para trás para os holandeses, vejo aqueles moinhos de vento e falo, por que eu não posso colocar um moinho de vento aqui e produzir energia? E é isso que a Europa faz. A Europa começa a subsidiar o mercado de energias renováveis. Então, você tem uma transição mundial dos Estados Unidos passando pela Europa, chegando na Ásia, das energias tradicionais, dos hidrocarbonetos, dos combustíveis fósseis, associados a toda a geopolítica, para os combustíveis renováveis. E o Brasil fica de fora dessa equação, porque nessa equação, que envolve interesse geopolítico e interesse ambiental, esses grandes players tinham alternativas que, na visão deles, eram melhores do que o etanol brasileiro, do que as soluções que o Brasil apresentava. Na época, a solução que o Brasil apresentava era o etanol. Não é a descarbonização completa, mas já é uma transição, já é renovável. Então, você começa a ter uma disputa enorme pela tecnologia e pela economia de escala. Os alemães lançam, por exemplo, um enorme projeto de fomento à indústria solar e acabam sendo superados pela China. Aí surge a China como grande potência das energias renováveis e acaba dominando o mercado como um todo. Então, o que nós temos, basicamente, é uma situação completamente diferente. É isso que eu queria trazer para os senhores. É uma pequena análise, eu espero que os senhores tenham conseguido entender o porquê desse pequeno percurso pela história e pela geografia mundial, mas a ideia é trazer para os senhores uma preocupação, uma ponderação, que é o seguinte: nós entramos em um momento da história recente da humanidade no qual, pela primeira vez, a equação ambiental passa a ser superior, passa a ser mais relevante do que a equação geopolítica.
porque surgem as metas de descarbonização. Surge a questão da descarbonização e da necessidade urgente de atendimento a essas metas. Os senhores sabem, o painel de cientistas das Nações Unidas estima alguns cenários e os cenários mais otimistas já são muito ruins. Mesmo se a gente conseguir atingir todas as metas de redução da emissão de gases de carbono, e aí há uma série de acordos internacionais importantíssimos, né? Os acordos de Quioto, o protocolo de Quioto, os acordos de Paris, as metas das Nações Unidas específicas para cada país. Mesmo que a gente consiga reduzir a emissão de carbono, nós ainda teremos um aquecimento considerável residual. Ele não para agora, ele continua aquecendo até chegar num determinado ponto, e aí surge um consenso internacional que é o seguinte: não se sabe exatamente onde está esse ponto, mas os cientistas internacionais, em quase sua totalidade, consideram que há um ponto sem retorno, o point of no return, como eles dizem em inglês. Ou seja, se nós passarmos daquele ponto, aquele ponto pode ser um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, o aquecimento global será irreversível e terá consequências trágicas, dramáticas para a humanidade. Então você começa a ter uma corrida internacional pela sustentabilidade. E nessa corrida, evidentemente, as energias renováveis surgem com muita força. Elas renascem com muita força. Então, esse é o contexto das energias renováveis, né? O Brasil começa muito bem o seu posicionamento internacional, primeiro com a energia com as usinas hidrelétricas, com a geração de energia elétrica. Nós somos pioneiros na criação de uma matriz limpa de energia elétrica. Grandes projetos, os senhores se recordam, Itaipu, as hidrelétricas, nós conseguimos fazer, muito antes do restante do mundo, o nosso dever de casa. Nós praticamente criamos uma matriz energética totalmente renovável e totalmente limpa. E agora entramos nessa última fase da transição energética, na qual você tem a fotovoltaica, a eólica e agora, mais recentemente, o hidrogênio verde, que se associa muito claramente a essas duas outras. A grande vantagem do hidrogênio verde é poder servir como fonte de armazenagem. Ele armazena, é uma bateria de água, literalmente. Ele armazena a energia produzida pelas fontes renováveis e ele consegue, então, fazer com que essa energia possa ser transportada, que é o grande desafio das energias renováveis. Então, nós chegamos, nesse momento, numa situação única, porque eu imagino que seja a primeira vez em que o Brasil tenha, de fato, a possibilidade de equacionar essas duas equações. Porque a equação geopolítica nos impedia. Havia outros interesses maiores que faziam com que fosse mais interessante para outros países explorar outras fontes de energia. O carvão, o petróleo, o gás russo. Essa, na minha opinião, senhores e senhoras, é a grande consideração que nós temos que fazer quando nós pensamos em energias renováveis e a posição, a situação do Brasil no mundo. O Brasil não está sozinho no planeta Terra. Nós temos, sim, muito sol, nós temos uma vantagem comparativa muito grande em termos de energia solar, mas nós não podemos esquecer que do lado dos grandes centros produtores há regiões extremamente favoráveis. Os europeus têm o deserto do Saara, tem o Marrocos ali na frente. Você conseguiria, em teoria, produzir energia renovável no Marrocos em quantidades absurdas, uma das regiões mais ensolaradas do planeta Terra, inclusive muito próxima das nossas pela latitude. É uma latitude muito semelhante à nossa. E da mesma maneira os americanos. A Califórnia tem espaços da Califórnia que são um deserto, não tem sol lá à vontade. Da mesma forma com o vento. Eles têm, sim, também possibilidades muito grandes. Portugal tem a costa de Portugal, a Espanha, as ilhas, eles ainda têm o leste europeu, que eles começam a conectar agora.
Então, basicamente, o Brasil não está sozinho. O Brasil compete com outros países pela primazia na produção de energias e também de energias renováveis. Então, vem o alento. Por que o Brasil? Por que investir no Brasil? Por que investir em energias renováveis no Brasil? Pela segunda parte da equação. É só o Brasil que consegue, nesse xadrez complexo, produzir energia em quantidade suficiente e salvar o meio ambiente. O investimento em energia renovável no Brasil passa, isso é muito recente, é um desenvolvimento muito recente, a ser visto como algo estratégico para a obtenção das metas climáticas da humanidade. Então, eu acho que o melhor recado que nós, diplomatas, podemos trazer para vocês que trabalham na indústria de energias renováveis é o seguinte: insistam sempre nesse elemento. A questão ambiental é fundamental para o Brasil. O Brasil terá uma grande chance no mercado de energia renovável mundial caso ele consiga se credenciar, de fato, como uma potência ambiental que preserva o meio ambiente, que preserva a Amazônia e que é central na equação de descarbonização e de obtenção das metas climáticas. O Brasil, na minha opinião, e aí eu compartilho uma opinião pessoal minha, o Brasil só será uma potência energética se conseguir se tornar uma potência ambiental. Então, energia renovável e meio ambiente se encontram, na minha opinião, extremamente, intrinsecamente conectados no panorama da geopolítica internacional. Muito obrigado.